Obrigado, Yuri. Obrigado por ceder esse espaço aqui diante desse contratempo, né? Pessoal que está chegando aí, que não conhece ainda esse trabalho, vai lá dar uma conferida na página Novos Espíritas, que a ideia é trazer um conteúdo espírita de qualidade, com a linguagem mais facilitada, mais tranquila e direcionada para todos os públicos. Então, assim, para quem é novo no espiritismo, para quem é novo na doutrina, para quem tem interesse em buscar o conhecimento da doutrina espírita, e que está chegando agora, pode conferir que tem muito assunto bom para ser produzido ainda este ano. Estamos dando continuidade à série Leis Morais, onde se encontra no 9º capítulo da 3ª parte, a Lei de Igualdade, seria o tema da live de hoje lá no nosso canal, só que por questão dos contratempos, né, a gente está fazendo pela pessoa física. Doutor Ivo, meu irmão. E aí, diante disso, né, a gente vai utilizar como base o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um livro escrito, codificado, foi o primeiro livro que ele traz a doutrina dos espíritos e que ele começa a construir essa doutrina que a gente tem hoje, que é o Espiritismo, 167 anos atrás, aproximadamente. 163 anos atrás, aproximadamente. Então, assim, nessa noite a gente vai falar sobre a igualdade, sobre a lei de igualdade, que é uma lei divina ou natural, que ela faz parte do nosso dia a dia e que ainda hoje a gente vê algumas situações acontecendo que não deveriam, já que o Espiritismo e já que Deus não prega a desigualdade, não é mesmo? Isso mesmo. A gente pode perceber que desde a própria construção da doutrina espírita, o alicerce principal de todo o seu conjunto teórico se baseia na igualdade, cuja a reencarnação tem por objetivo justamente criar essa isonomia moral para que todos nós possamos realmente nos amarmos mais, sermos solidários. E é justamente nesse contexto de falta de solidariedade que encontramos no egoísmo e no orgulho essas grandes chagas que fazem com que o homem se sinta superior ao outro. Sejam na infelicidade da discriminação racial, discriminação econômica, discriminação entre povos, exacerbando a sua característica de orgulho. Então, a partir do momento em que nós nos depurarmos, Sérvoli, moralmente, no sentido da fraternidade universal, cada vez mais iremos nos igualar, cada vez mais iremos dar passos largos nessa consonância divina de afetividade. Né? Percebamos que amar, o amor, é a grande chave hoje para a libertação. E o amor ele independe de cor, de condição social. Se a condição social, e aqui, conforme consta no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a desigualdade das riquezas fosse a condição sine qua non para sermos eleitos, nós não veríamos tantas desgraças originadas pelo dinheiro, pelos pseudo-sucessos da sociedade. Concorda, meu irmão? Eu concordo. Inclusive, como a gente diz, né, os principais males da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E esses dois males, eles originam todas as outras mazelas. Principalmente a questão desse orgulho que nos faz achar que somos diferentes das outras pessoas. Para quem acompanha a página do Novos Espíritas, viu lá que eu coloquei um card muito simbólico e instigador para exatamente a gente ter essa ideia. Eu coloquei assim: todos são iguais perante Deus? Fiz essa pergunta, né? E aí coloquei embaixo: homem versus mulher, negro versus branco, rico versus pobre, velho versus novo. Então, assim, quando a gente começa a ter ideia de humanidade, ter ideia de que todos somos iguais perante Deus, a gente começa a se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, né?
participar mais, de entender mais os problemas que o outro tem e a gente se coloca no lugar dele para tentar ajudar. Então, assim, quando eu questiono se todos são iguais perante Deus, não é questionar realmente, é só para instigar vocês a colocar isso na cabeça. É se perguntar, por que tem que ter diferença entre homem e mulher? Por que tem que ter diferença no tratamento do negro ou do branco? Por que tem que ter diferença no tratamento do rico ou do pobre? Do velho ou do novo? Então, assim, cada um teve seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem sua qualidade, cada um tem sua especificidade. Então, assim, homem e mulher, por que são diferentes? Só são diferentes na matéria, o espírito é o mesmo. Então, assim, a gente tendo essa ideia de que a espiritualidade transcende o corpo físico, que isso que está aqui na matéria é só uma consequência do local onde a gente nasce, da forma como a gente vive, de situações cotidianas, a gente começa a enxergar que a lei de igualdade ela se faz presente e se deve fazer cada vez mais presente, porque a desigualdade só existe no mundo humano, no mundo material. Perfeito, perfeito. E é justamente, Sérvulo, conforme você falou do capítulo 9 das leis naturais, é que ela vem justamente após a lei de progresso, né? Porque é com o progresso da humanidade, não falo aqui no seu sentido moral, que começaremos a perceber que a solidariedade, o bem tratar, o bem querer, essa via de mão dupla, onde eu faço uma alusão ao nosso, até falei ontem, São Francisco de Assis, né? A gente começa a perceber que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. E a gente vê grandes exemplos, Sérvulo, né, de seres que tiveram missões extremamente importantes aqui no nosso plano terrestre e que trouxeram essa mensagem de igualdade. Basta ver Gandhi, né, que libertou a Índia. E mais à frente a gente pode ver outros grandes baluartes nos Estados Unidos, não me recordo o nome dele, que trouxe Martin Luther King, que trouxe essa mensagem de igualdade muito profunda. Inclusive, um dos discursos mais fortes de igualdade, ele nos trouxe, que inclusive até hoje é estudado. Então, tudo isso vai se desconstruindo a partir do momento em que o ser humano ele vai percebendo que as suas dores serão minimizadas a partir do momento em que o seu coração se torna mais terno. Então, o que vemos hoje, essas camadas sociais. E basta dizer que nós temos realmente trazendo aqui no tocante ao racismo, nós temos, infelizmente, racismos velados. E é como diz no Livro dos Espíritos, quando nós passarmos a nos olhar com mais ternura, saber que a desigualdade das riquezas é uma obra construída pelos homens, tudo isso irá se tornar uma questão vã. Em mundos mais evoluídos, a saber, mundos felizes, o que se vê no outro irmão é a sua energia. Então, essa questão da matéria, de traços físicos que diferenciam uns aos outros, não mais tem valor. E a gente vê, né, Sérvulo, infelizmente, muitas pessoas, uma sociedade, a gente já vem de uma sociedade construída nesse sentido, desde o processo de formação das primeiras civilizações, com os degradados de Capela vindo para cá, na formação dos grandes povos, e mais à frente, desde os egípcios, dos gregos, passeando ali pelos próprios orientais, vindo ao Cristo, sempre essas fragmentações sociais. Aí a gente pontua a libertação
pela consciência como um ponto de comum entre o rico e o pobre. E é o que o Cristo veio trazer. O Cristo veio trazer essa mensagem de amor, que só o amor liberta. Judas, quando o entregou aos sacerdotes, apenas queria lhe dar o poder para que ele libertasse o povo, o povo ali que estava sendo reprimido pelos romanos. Na realidade, ele acreditava, né, que Jesus não ia se deixar ser levado àquela situação, porque ele acreditava que o reino dele, sendo aquele reino terreno material, né, ele ia chegar e ia falar, não, eu sou o rei e não quero nem saber e vou tomar conta. Mas na realidade, Jesus, ele falava de um reino muito maior, o reino espiritual, né? A questão da igualdade, né, também, assim como pessoa que estudou direito, e eu acho que você também exerce, né, na sua profissão essa questão, a igualdade, a gente perante a lei, a gente entende como o dever de aplicar o direito no caso concreto. E, por sua vez, a igualdade na lei pressupõe que as normas jurídicas não devem conhecer distinções. E muitas vezes a gente não vê isso, né? E assim, eu trouxe esse aspecto dentro do direito porque, como a gente viu na Lei de Progresso na semana passada, as leis humanas, elas tendem a imitar as leis divinas dentro de sua proporção e dentro da sua necessidade. Então, assim, hoje a gente ainda existe uma lei para poder decretar o que deve ser igual, para que a gente porque a gente ainda não tem a capacidade de distinguir mentalmente que devem existir essas igualdades. Então, assim, ainda vem a lei para nos dizer, para nos coibir de impedir as desigualdades, como existe hoje a lei antirracismo, né? Anti-homofobia, e tudo isso a gente tem que levar para o nosso consciente. O consciente é o mais importante, a gente precisa trazer que a igualdade está no nosso dia a dia e que precisa estar no nosso dia a dia. A gente precisa considerar o outro nosso igual, nosso irmão. Então, assim, se eu me coloco em posição superior a outro, eu estou elevando o meu ego, elevando o meu orgulho, elevando a minha vaidade para querer dizer que eu sou melhor do que aquele outro que está ali. E que na realidade não é bem isso. Todos nós somos iguais. E é isso que o Evangelho e o que o Livro dos Espíritos vem nos trazer. Aí a gente percebe o próprio processo de evolução da humanidade, né, Sérgio? Com o advento ali em 1789 da Revolução Francesa, né? Que já vinha com esses preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. E aí você tocou num ponto muito crucial, né? De igualdade, de liberdade, de fraternidade. Porque eu não consigo dissociar a fraternidade da esperança e da caridade. Porque para sermos iguais, temos que internalizar, ou melhor, precisamos exercitar essa questão da fraternidade, da humildade e da caridade. Por quê? Porque quando o planeta evolui nesse sentido de auxílio mútuo, que aqui sabemos todos que é a solidariedade, todo o planeta evolui. E assim é o destino de todos, das nações, né? Percebamos que muitas nações hoje, em virtude desse próprio processo pandêmico que estamos vivendo, têm quebrado o seu contexto mais de superioridade e se solidarizando com as outras. E chegar a um momento em que seremos somente uma nação, a nação do amor. Né? Agora, o ponto fundamental disso, Sérgio, é que vamos construir essa nação do amor dentro de nós. Porque a igualdade, a lei de igualdade, ela é uma lei. É uma lei de Deus, é imutável. E quando a gente trata de uma lei imutável, nos condicionamos a saber que é um destino de todos. Agora, conforme nós falamos aí, inclusive está proferida no Livro dos Espíritos, acho que na questão 785, dos maiores empecilhos para a evolução da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho,
quando nós começarmos a combater isso, percebemos que a humanidade não terá mais essa questão de cor, de raça, e o maior disso tudo, meu amigo Sérgio, o sofrimento, né? Então a gente sabe que tudo isso é provocado por essa questão de falta de caráter, de falta dessa empatia, conforme você falou muito bem na sua fala, provocando a miséria de um perante os outros. Então, o que é que a gente analisa hoje? Essa questão, né, das desigualdades sociais e econômicas, o próprio Livro dos Espíritos ele traz em duas questões respostas complementares, né? Na 806 ele fala sobre essas desigualdades sociais, como você já abordou, que você trouxe, que é uma questão humana. Nós é que fazemos essas desigualdades acontecerem, mas em contraponto ele coloca uma situação das provas da riqueza e da miséria e da desigualdade da riqueza. Então ele coloca assim que na realidade a riqueza ela não pode ser distribuída igualmente a todos. Ele coloca isso na questão 811, onde ele pergunta: é possível distribuir as riquezas de forma absolutamente igual para todos? Alguma vez isso já foi feito? E os espíritos eles respondem: não é possível distribuir a riqueza de forma igual para todos. A diferença das aptidões e do caráter existente entre os homens não permite essa igualdade. Assim, o que a gente está trabalhando aqui é igualdade de direitos, igualdade de deveres e igualdade de pensamentos. A questão da riqueza e da pobreza, o Livro dos Espíritos é bem claro quando ele traz que a gente precisa dessas provas para a evolução. Nesse momento em que estamos vivendo, existem pessoas que vão ter mais dinheiro e outras vão ter menos. Mas qual é o papel nisso tudo? Aquele que tem menos, ele deve diminuir o seu orgulho e trabalhar cada vez mais para poder conseguir suas riquezas. Trabalhar esse conceito para poder viver bem, viver com saúde, viver com dignidade. E aquele que é rico, que veio com essa condição financeira maior, o dever dele é ajudar o outro que está em necessidade, seja dando um trabalho, seja dando um alimento, seja fazendo alguma doação a uma instituição de caridade, e levando essa igualdade, fazendo com que essa igualdade aconteça. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a gente não está aqui dizendo que o rico é errado ou que o pobre é errado. A gente está dizendo que ele tem essa condição financeira diferente porque teve mais ou menos méritos ou está passando por determinada prova. E dentro disso, é necessário que a gente entenda o motivo e entenda que a gente deve fazer o melhor que a gente puder para ajudar os nossos irmãos, para ajudar as pessoas que estão ali à nossa volta. Se eu tenho uma condição de vida financeira boa e eu não faço nada com isso, fico estagnado, então na próxima encarnação eu posso vir pobre, porque eu não soube aproveitar essa virtude que me foi dada, esse benefício. Muitas pessoas chegam e taxam que quem é rico está errado. Não é que quem é rico está errado, é que a gente precisa utilizar a nossa riqueza da melhor forma possível para ajudar a sociedade como um todo. E assim, Sérgio, associado ao que você falou aí, no capítulo também Desigualdade das Riquezas, no capítulo 16 do Evangelho, a gente vai perceber que a riqueza, né, ela entra nesse condão terrestre como uma das grandes provações morais, né? Porque através da riqueza você é testado no sentido de desenvolver sentimentos inferiores, por que assim não dizer? A arrogância, o orgulho, o egoísmo. E a gente vê o quanto isso é verdade, né? Quantas pessoas abastadas, elas ainda não têm essa, não são todas, logicamente, a gente não está dizendo isso aqui, mas é uma provação, né? Que você realmente, no nosso plano, você tem acesso a tudo.
Você pode comprar tudo. Você pode adquirir tudo. E isso termina chegando a um determinado ponto em que você termina perdendo o controle, dando vazão a vazios existenciais que geram essas distorções psicológicas. Então, ao rico é dado esse privilégio ou não de exercitar com essa riqueza a solidariedade, de exercitar nesse processo esse instrumento poderoso de evolução. Ou seja, de também fazer progredir aqueles que estão sob a sua tutela. Assim é como chefe, como líder de equipe. Né? Agora, aquele que é menos abastado, e aqui a gente vai dizer o pobre, tem por missão exercitar a paciência. Então, se você veio, se você é enfermeiro, faça com amor. Se você é rico, comece a pensar também com amor. Se você é médico, faça com amor. Então, viemos aqui com um papel. Então, aos subordinados, ou aqueles que não têm uma condição econômica, que tem uma condição econômica inferior, é a questão da resignação, da paciência, da superação. E, paralelamente a essa superação, há toda uma construção psicológica poderosa no sentido de ressignificação desse sofrimento. E ao rico, aí é que entra talvez a maior provação. Porque o fato de ser abastado, e aí a gente pode pontuar, conforme também é constado na codificação espírita, a questão de riquezas adquiridas a seu turno por esforços próprios, riquezas adquiridas por heranças, riquezas adquiridas, mas a interseção de tudo isso, meu amigo, é o que eu faço disso. Eu uso para menosprezar, eu uso isso para luxúria, eu uso isso para um abuso ao qual eu vou me perder naquilo, ou uso isso para ao meu conforto, mas também para proporcionar uma evolução para aqueles. Então, há esses dois compromissos, tanto do pobre quanto do rico. Há esse compromisso tanto do branco quanto do negro. Há esse compromisso tanto de uma religião para com a outra. Porque tudo que a gente percebe essa evolução é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Então, se você olhar alguns meandros do catolicismo, do islamismo, dessas religiões abraâmicas, monoteístas, a gente vai perceber que o comum delas é o amor. É a igualdade, é o fora da caridade, não a salvação, assim como é o espiritismo. Mas quem faz a diferença são os seus seguidores. Inclusive, no meu card eu esqueci de colocar essa situação, né? Porque, assim, muitas vezes a gente esquece que a igualdade das religiões também é um ponto a ser tocado. Porque, assim, entendeu? Muitas vezes a gente acha que só o espiritismo, ou só o catolicismo, ou só o candomblé, ou só determinada religião é que vai ser detentora da verdade. E não é isso. Na realidade, todas elas voltam à situação do amor. Todas elas, num ponto que seja, vai tocar o amor a algo ou a alguém. É necessário que a gente entenda que o amor, estando presente em nossas vidas, a gente provavelmente vai efetuar mais coisas boas. Quando a gente pensa com amor, a gente age de forma melhor, querendo ou não. Então, assim, se eu amo verdadeiramente, eu não vou querer agredir o outro. Eu não vou querer superar o outro de alguma forma. Eu não vou querer utilizar esse conhecimento que eu tenho para agir de forma superior a alguém. Então, assim, é sempre buscar essa igualdade. E aqui, quando eu falei naquela hora, né, logo no início, da questão dessas diferenças, seja elas sociais, raciais, diferenças de idade, diferenças de sexo, homem, mulher, hétero, homossexuais,
Bem interessante. seja qual for elas, a gente tem que entender que cada um tem seu motivo, cada um tem a sua necessidade, entende? Então, assim, quando a gente vem e fala que homem e mulher são iguais, eles são iguais perante a uma sociedade, tem igualdade de direitos, mas não significa dizer que eles são literalmente iguais. A gente pode existir pessoas que sejam estruturalmente, fisicamente iguais, mas não é o normal, não é para todos. Normalmente, o próprio livro dos Espíritos ele fala que a questão da diferença entre o homem e a mulher normalmente é realmente a fragilidade do corpo físico. Normalmente o homem é para trabalhos mais pesados e a mulher é para trabalhos mais delicados. Não significa dizer que a mulher só pode trabalhar em casa e que só o homem pode trabalhar na rua. A gente fala de instrumentos mais físicos, mais agressivos, né? Então, assim, é levar em consideração que somos iguais, mas que temos corpos diferentes, que temos necessidades, muitas vezes, diferentes, mas que isso é normal e que isso é uma forma de igualar os dois. É como falaria, né, que tipo a igualdade, não, tipo, tratar os desiguais dentro da sua igualdade. É você trazer aquele conceito, né, do direito de equiparar as necessidades dos dois para tratar os dois de forma igual. É excelente o que você falou, Servoli, porque quando a gente também toca nessa questão da sexualidade, né? Primeiro da questão dos sexos, né, do homem e da mulher, a gente, conforme brilhantemente você falou, das desigualdades de aptidões, né? Ao homem o trabalho mais rude, a mulher o trabalho, entre aspas, mais frágil. Daqui a pouco as mulheres vão estar dizendo aí que não são. Não é isso, mas em virtude da própria questão da sensibilidade feminina, né? E nós sabemos que a diferença entre sexos é apenas para a questão da evolução do espírito, né? Muitos espíritos, eles pedem para reencarnar com o sexo feminino justamente para desenvolver essa questão da fraternidade, da sensibilidade, da doçura, porque isso é ligado a questões hormonais. E a gente... Inclusive, um ponto, só para não deixar passar, a questão do próprio amor, a gente hoje ainda fala e considera que o amor de mãe é o amor mais próximo ao amor que Deus poderia ter por nós, humanos encarnados. Então, a gente valoriza essa questão, né? A gente dá essa devida importância. A gente reconhece a nossa insuficiência de ser tão sensível. Justamente, e a gente vê a nossa Maria, né? A nossa Maria, nossa Mãe Santíssima, ao qual eu sou muito fã, né? A sua ternura, o seu amor de mãe. E tudo isso mostra a questão da sensibilidade como aspecto a ser perseguido pelo ser humano. Eu me deparo muito com as pessoas que dizem: poxa, eu queria ser mais frio, eu queria ser mais... Porque esse mundo, os bestas sofrem. Eu digo: você demorou tantas reencarnações para ser mais sensível, para olhar com os olhos da alma, coisa que o sexo masculino, infelizmente, não está fazendo brotar nos seus corações. Também o sexo feminino, mas a gente percebe que as mulheres se buscam mais. As mulheres buscam mais se espiritualizar. E não é nem se espiritualizar propriamente também, mas evoluir. Então, Servoli, tu falou isso, e eu lembro de um dado importante, que assim, quando a gente começa a fazer lives, né, começa a produzir conteúdo para as mídias digitais, a gente tem acesso a esses dados. E seja na minha página, seja na página do Centro Espírita que eu frequento, que eu trabalho, a gente vê o percentual de mulheres e de homens que assistem, que
que de certa forma interagem, né? É. E dentro disso, eu percebi que na minha página são 70% mulheres. É. E a maior parte é na faixa dos 35 a 40 anos, que é uma faixa de idade em que elas ainda estão buscando realmente esse aprimoramento, né? Elas estão numa fase que tiveram filhos, que estão interessadas em conteúdos e que vão buscar sempre algo para se melhorar, para melhorar seus relacionamentos com seus filhos, melhorar os relacionamentos. Então, assim, se partiu delas buscar esses aprimoramentos, por que não pode buscar partir da gente, né? A gente tem que buscar essa igualdade também nesse lado da acessibilidade. Muitas vezes a gente esquece disso. Não à toa que, primeiro, é preciso ter coragem para falar de amor. É preciso ter coragem para falar de sensibilidade. E para tanto é preciso você botar a cara na tela. Eu falo isso por até passar por isso, porque eu busco falar isso. Isso em nenhum momento vai tirar a minha força, porque eu acredito que cada vez que eu faço isso eu me torno muito mais forte, muito mais próximo da minha essência. Isso lhe dá um poder de visão, um poder de ver o outro na sua essência muito grande. Porque a sociedade nos traz para essa, infelizmente, né, nos traz para essa visão turva de falsos comportamentos. Então você começa a ter olhos de ver, porque você deixa aflorar sentimentos mais nobres no seu coração. E Jesus, à época, em uma sociedade machista, claro que era machista, patriarcal, e ele trouxe como talvez a principal, por que não dizer, Sévole, discípula, Maria de Madalena, o qual apareceu no terceiro dia após a sua... E que na realidade, né, a gente que tem o conhecimento do pós, né, da questão do espiritual, a gente vê que a maior transformação que existiu na história, na época de Jesus, foi a própria Maria. Porque assim, ao entrar em contato com aquele amor de Jesus, com aquela pessoa que era extremamente sensível, seja no olhar, seja no toque, seja na fala, ele nunca chegava e dava de frente. Ele trazia, ele falava com amorosidade, com carinho, com ternura. E a maior transformação que teve, seja ela moral, seja intelectual, foi a de Maria. Maria, ela, para aqueles que não conhecem, né, ela foi da prostituição a doação completa de tudo que ela tinha adquirido, larga tudo e no final de sua vida ainda vai cuidar dos leprosos, tendo chagas pelo... Oi, eu acho que travou. Sévole? Alguma questão, né? Apareceu alguma coisa aqui, eu não sei o que foi. E aí, a partir do momento, né, que ela vai cuidar dos leprosos, as chagas tomam conta do seu corpo, aquele corpo que ela tanto prezava no início de sua vida, que em nenhum momento em nenhum momento passaria pela sua cabeça desprezar esse seu corpo. Ela continua trabalhando até que as chagas tomem conta completamente do seu corpo e ela desencarna. Demonstrando toda a sua mudança, né? Trazendo os conceitos de Jesus para a sua vida, internalizando, amando o seu próximo, trazendo a importância de que é estar ali naquele momento, de que é trabalhar independente de como seu corpo físico está, como ele se encontra. As doenças, elas não vêm para impedir que você trabalhe, elas vêm para serem superadas e você mostrar que você é capaz de superar essas dificuldades. Muitas vezes a gente acha
ver uma pessoa que está ali aleijada, que sofreu alguma amputação de um membro, ou nasceu com alguma deficiência e pensa, ah, tadinho, mas não. A gente tem que mostrar que aquele ali ainda tem capacidade, que ele pode fazer a diferença e ser diferente, ser melhor nessa encarnação, para que supere essas mazelas, supere essas dificuldades. E ele é igual a nós. No futuro, pode ser um de nós que aproveitou mal esse corpo físico e que vem com essa deficiência. Mas que a gente tem que tratar com igualdade, com respeito. É isso. E é bem interessante, pegando também um link com o que você falou, porque a gente trata aí da questão das questões das expiações, né? Trazendo as nossas deficiências, sejam físicas, sejam psicológicas, a saber que estamos passando por um momento de grandes transtornos psicológicos, como um momento de, opa, deixa eu parar e me reorganizar. E muitas vezes aquela enfermidade é um momento de recondução da vida de uma pessoa para a luz. Ela colocando uma pitada de luz dentro da sua caminhada. Né? E voltando ao que a gente estava falando do sexo feminino, a gente dá conta de que o sagrado feminino é algo muito poderoso. Né? É algo muito, hoje, bastante trabalhado nas terapias transpessoais, que tem libertado muita gente. Vamos tratando aqui não só dessa questão do sexo feminino, mas que tudo isso é feito para o ser humano em geral. Agora, basta querer ter olhos de ver e vontade. Particularmente, eu gosto muito dessas terapias transpessoais. Né? Gosto muito de conhecer essas outras técnicas de aperfeiçoamento interior, para que a gente possa suplantar essas dores da alma que, Sérvulo, é fato. Não existe um ser humano hoje na Terra que não esteja passando por uma dor. E a partir daí Deus vai colocando para nós um manancial de artifícios para que a gente possa suplantar isso. E um deles, meu amigo, é a solidariedade, é a caridade, tema do nosso bate-papo, lei da igualdade. E o que é que acontece, Sérvulo? Os seres, eles vão caminhando, quebram a cara, aqui e acolá, mas chega um momento, você falou dessa idade, 35, 40, porque é justamente onde a questão hormonal, ela começa a se tornar, se tranquilizar mais, e o ser humano começa a perceber a questão de outros valores. E aqueles que ainda estacionam em outros painéis mentais, da adolescência, ou de talvez uma vida mais voltada à futilidade, têm sofrido muito. Não sou eu que estou dizendo não, isso é a psicologia. Né? Não sou eu que estou dizendo não, isso são as religiões que a gente vê, e é fundamental perceber que todo processo de cura interior está, eu insisto em dizer, na solidariedade. Está em enxergarmos no outro uma extensão de Deus. Para tanto, os julgamentos têm que ser extirpados ou diminuídos. A maledicência tem que ser diminuída. Jesus não buscava o sinédrio da época, os sacerdotes, o imperador, mas Jesus foi aos pobres. Os espíritos mais evoluídos que aqui pisaram desde Jesus, a exemplo de São Francisco, Santo Agostinho, Teresa d'Ávila, Chico Xavier, entre outros anônimos, sempre tiveram como objeto de trabalho, de evolução, ajudar os outros. E meu amigo Sérvulo,
de diferentes maneiras. A gente costuma resumir ajudar o outro como doação de farnéis, de cestas básicas. Mas não. Às vezes a caridade que você faz para com o outro é apenas não divulgar o mal. Você bloquear ali o mal, estimular o outro. Pacificar. E também aquela questão, né? Aquela questão de uma palavra amiga, às vezes, e muitas vezes, são mais importantes do que uma doação material. Às vezes, a pessoa só quer ouvir boa sorte, bom trabalho, seguir em frente. E às vezes a gente se preocupa demais com a questão monetária. Pronto, você já parou aí. Eu vou lhe dizer, olha, hoje estamos na era da caridade moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo mostra lá a caridade material e a caridade moral. E essa caridade moral, ela tem se resumido ao que Vanusa falou aí, em um abraço. Gente, como é ruim a falta de empatia. Muitas vezes eu sofro com isso. Cara, e às vezes eu muito de abraçar. Essa pandemia me quebrou, viu? Sem brincadeira nenhuma. Porque eu sou de abraçar todo mundo e aí vem a situação e aí você encontra a pessoa e aí você fala, não posso abraçar. Aí você fica. Abraça de vez em quando. Olha, se segurando, né? Às vezes você dá aquela escapulida, alguém que você conhece realmente, que você sabe que tá ali se cuidando também, aí você vai e fala, vamos lá dar um abracinho. Complica. Ali na Irmã Sheila, não. Aí na Irmã Sheila, onde você está, né? Você tá no Irmã Sheila aí, né? Eu conheço essa sala. Vou levar minhas palestras aí nas pressas. Serva, baixa aí, publica aí, meu irmão. E servo ali, não, Yuri, tranquilo, calma, que dá tempo. E é isso, cara. Essa caridade moral, ela entra aí como objeto de caridade, né, e de igualdade extremamente potente, né? Serve ali apenas em você dizer, eu te entendo. Calma. Fique tranquilo. Eu costumo dizer que aquele vamos juntos também, né, Yuri? Estamos juntos, porque é tão comum e está tão fora de moda e tão pesado você rotular, você julgar o outro, você lançar anátema sobre o outro, que o ser humano, sabe, ele está percebendo que isso tem feito tão mal a ele mesmo, que tem tentado buscar a razão dos seus males em outras coisas. E sabe o que é pior, Yuri? Mas, só concluindo aqui, mas quando, nesse processo de ressignificação, através da evangelização, da espiritualização, do próprio processo psicoterapêutico mesmo, quando ele vai percebendo que o problema está com ele, das vezes da visão equivocada dele de mundo, não para com o mundo, mas para com ele mesmo, porque nós fomos criados para não sermos a nossa essência, irmão. Nós fomos criados para sermos um modelo dos outros. Por isso que Carl Gustavo Jung, na sua psicologia profunda, sempre fala desse lado persona, do lado sombra, colocando o ego aí como esse balizador. Então, quando a gente começa a sinalizar para o nosso íntimo essa pacificação com o nosso coração, a gente começa a tratar o outro melhor. E sabe o que é engraçado? Só que no início dessa pandemia, irmão, as doações de cestas básicas era uma questão normal. Hoje em dia ninguém está mais doando, não. Sou eu que estou dizendo não, essas são as estatísticas. É verdade. Né? Então, assim, até que ponto a gente vai se consternar apenas no momento de uma pandemia? Hoje acham que já é normal, né? Que já passou tudo e tudo mais.
Mas, assim, voltando para o tema da questão da lei de igualdade, mais contundentemente, às vezes, hoje ficou tão surreal você tratar o outro de forma igual, que quando você trata, a pessoa estranha, não é verdade? Então, assim, você fala, não, irmão, tudo bem? Irmão? Como assim? Você é crente? Ou então, não, eu posso te ajudar e tudo mais, a gente consegue fazer junto. Aí a pessoa olha assim, você vai mesmo fazer isso comigo? Vai me ajudar realmente? Entendeu? Então essas situações têm ficado tão difíceis de acontecer que quando acontecem, quando a gente trata com amorosidade, quando a gente trata com carinho, a pessoa se espanta, acha que quer algo em troca, que quer se vangloriar ou que quer algo a mais. Conotação sexual, né? E Também. muitas vezes, um homem hoje que é amoroso, não, ele só é amoroso porque ele está querendo ficar comigo. Ele só é amoroso porque ele quer se fazer de santinho. Mas que na realidade tem muitos homens que não têm essa conotação. Eu falo por mim, Eu que também. muitas vezes as pessoas acreditam e acham que eu estou dando em cima de várias pessoas, mas que na realidade é só Eu a também. minha forma de agir. Eu também. Então, assim, muitas vezes a gente precisa enxergar o outro de forma igual, enxergar a igualdade nas diferenças. As diferenças, elas acontecem para que a gente progrida, para que a gente enxergue que somos iguais, apesar de termos diferenças pontuais. Cor de pele não significa que você é diferente do outro. Você é humano. Os dois são. A melanina, que é mais proveniente em uma pessoa do que em outra, é somente pela questão do sol. Questão de região onde a pessoa nasceu e pelo país ser miscigenado como é o Brasil. Existem tantas diferenças de tons de pele. Gerações da matéria, sequências que existem hoje e que a ciência mostra. Não é por diferença intelectual que vocês são de cores diferentes. Não é por diferença material, seja financeira, que vocês são de cores diferentes. É só uma questão de onde você nasceu. Se você nasceu onde o sol é mais forte, você necessita de mais melanina para se proteger daquele sol escaldante. Se você nasce no frio, sua melanina é menor, porque você não necessita se proteger daquele sol. Então, por que diferenciar? Por que diferenciar o direito de um homem e de uma mulher? Por que diferenciar o direito de um negro e de um branco? Por que diferenciar o direito de um velho e de um novo? E aí eu já vou me aproximando da finalização do nosso encontro dessa noite e trazendo a questão da lei de igualdade no último card que eu trouxe no meu Instagram, Novos Espíritas. Perante Deus, são iguais todos os homens? É a pergunta 803 do Livro dos Espíritos. E ele traz: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensas. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos e acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, assim como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu a superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Que a gente possa internalizar essa mensagem. Eu peço que Yuri faça as suas considerações finais e que depois eu vou dar uma palavrinha também.
É isso, pensar, né, gente, no fardo que o outro carrega, no que o outro sofre por ser discriminado. Imagine os homossexuais, o quanto são discriminados na nossa sociedade. Perseguidos. E a gente, graças a Deus, tem visto aí a evolução do próprio direito, no sentido de proteger os homens contra os outros. O quanto, infelizmente, o machismo tóxico ainda é pontuado. O racismo de cor. Então é a gente pensar o quanto essas pessoas estão sofrendo por apenas viverem, por apenas chegarem num ambiente e serem olhadas de uma maneira vil. E aí a gente entra naquele processo de empatia, né? Poxa, e se fosse eu ali? Como eu me sentiria? Né? Então, a gente perceber que isso é um sentimento primitivo, é um sentimento pobre da alma humana. E que isso revela a maneira com que ainda nós estamos nos tratando interiormente. E eu digo que precisamos urgentemente sensibilizar os nossos corações para que não só o sentimento de preconceitos, quaisquer que sejam as suas linhas, mas os sentimentos mais perversos, mais de conflitos, sejam mais acalmados, para que daí a gente possa realmente entender um pouco da palavra do Cristo dentro dos nossos corações. E te agradecer, meu irmão, por estar aqui, né, batendo esse papo com você, que eu já tenho uma amizade de alguns anos já, a gente já se conhece. E parabéns pelo seu trabalho aí com esse público, né, que eu gosto muito. Estou à sua disposição, meu irmão. Para mim é um grande prazer. Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Yuri por ter topado o convite, por ter hoje, né, de surpresa, a gente não conseguiu fazer pelo meu canal, ter cedido o espaço do seu Instagram também para poder fazer essa live aqui para vocês. E quem veio pelo canal do Yuri, pela página do Instagram do Yuri, vai lá, procura Novos Espíritas no Instagram. Vocês vão encontrar uma página riquíssima em conteúdo, que a gente está sempre tentando atualizar, e nesse período agora estamos fazendo a série de lives sobre as leis morais. Se você se interessou pelo tema, tem algumas outras lives lá, e aí você pode procurar e buscar também esse conhecimento. Além disso, nós temos a página tanto no Facebook quanto no YouTube, e quem puder seguir, compartilhar esse conteúdo para que chegue para mais e mais pessoas, a gente agradece. Yuri, muito obrigado. E Novos Espíritas sempre vai manter essa parceria, e o Servo também, que você sabe que essa amizade é sincera e real.